E pessoal, beleza? Tô aqui fazendo um jogo num cenário diferente, né? É porque infelizmente a luz acabou na minha casa. E aí eu tive que atrasar. Provavelmente esse pós-jogo vai sair um pouquinho tarde, mas estou aqui gravando em outra casa. E falar aqui desse Botafogo Palmeiras, falar rapidamente assim sobre minhas impressões desse jogo. E assim, são dois cenários completamente diferentes, né? A gente começa uma temporada com o Botafogo numa situação complicada, fazendo jogos ruins. Tem sido a tônica do Botafogo nos últimos anos, né? Fazer um primeiro terço, né, do ano ruim, geralmente por causa do Campeonato Regional, Campeonato Carioca, e fazer um segundo semestre um pouco melhor, né? Mas também tem a questão do Paiva, né, do novo técnico. E assim, a minha impressão do primeiro tempo, assistindo assim, foi que o Botafogo foi mais produtivo, conseguiu fazer a transição ofensiva muito melhor, conseguiu conectar os passes, achando o Arthur pelo lado direito, puxando essa bola. Teve alguns contra-ataques interessantes. Teve um do Savarino que ele recebe uma bola, acho que não me engano, do Marlon Freitas, e ele recebe essa bola de frente, né? Ele vê ele tá um pouco mais aberto, um pouco na lateral, tá o Arthur Vitor fechando, e ele poderia tocar, mas acabou sendo fominha e finalizou mal, né? Finalizou a gol, finalizou mal. E eu acho que esse é um dos principais pontos a se levar em consideração. O Botafogo ele produziu chances. Teve até uma chance do Arthur Vitor que ele puxa para dentro, finaliza um pouco mascado, o Everton consegue pegar, aí tem o rebote, toca de novo e o Everton pega. Inclusive o Everton foi no primeiro tempo um grande destaque. E dos jogadores individualmente, vamos falar que eu gostei muito do Gregório, do Patrick de Paula. Acho que deram o ritmo perfeito para o jogo, roubaram muitas bolas. O Patrick de Paula chegou finalizando de fora da área, jogando bem, jogando para cima. O Patrick de Paula com intensidade que a gente não via antes, claro, também relacionado à lesão. Gostei do Patrick de Paula. Muita gente reclamou, né? Porque o Botafogo jogou com três volantes, né? Na verdade era dois volantes e um meia, né? O Patrick de Paulo jogou um pouquinho mais à frente dos volantes, mas, querendo ou não, ele tem um pouco mais de característica de volante, né? E dois volantes que eram o Gregori e o Marlon Freitas. Eu achei funcionar muito bem. O pessoal reclamou, falando de Santi Rodrigues, tem que entrar e tal, mas gostei dessa trinca. Em relação a esse primeiro tempo, é isso que eu tenho a dizer. Acho que esses são os grandes destaques do jogo. O Igor Jesus, principalmente, acho que no segundo tempo ele foi mais destaque, mas no primeiro tempo ele segurava essa bola, né? Ele retia essa bola e é a diferença da qualidade. Né? O centroavante não é só aquele que finaliza gol, é aquele cara que consegue segurar essa bola, consegue gerar jogo até de costas e consegue conectar esses passes, muitas vezes fazendo a parede. E o fato o Igor Jesus fez isso plenamente esse jogo. Incrível, muito bom jogo do Igor Jesus. Em relação ao Palmeiras, foi mais um primeiro tempo horroroso, assim. Muita falta de criatividade. Toda hora que o Palmeiras tentava conseguir um passe era geralmente dando bola no Estevão. Até parece meme, né? Parece uma coisa fabricada, né? Ah, toda hora piada com o Estevão, mas basicamente é isso, né? Teve até uma jogada do Estevão que ele consegue entortar o Alexander Barbosa, mas não tem uma conclusão efetiva, saindo muito perdendo muito espaço também. O Estevão fez uma partida ruim. E em relação a isso, tá dando até dor no braço aqui, vamos dar uma ajeitada. Isso, nossa, tá calor, tá calor. Opa! Mas assim, o fato o Palmeiras jogou muito mal esse primeiro tempo, tentando cruzar muita bola na área, como foi a tônica do Palmeiras nos últimos, no Paulista inteiro. E aí volta para o segundo tempo, o Botafogo continua bem, continua jogando muito bem. E lá para os 10, 15, 20 minutos, o Palmeiras começa a jogar um pouco melhor, começa a ganhar um pouquinho mais no meio campo, joga um pouquinho mais pelos lados, tenta fazer essa conexão de passe, tem a entrada do Felipe Anderson, ele até começa um pouco bem, mas perde aquele gás, né? O Felipe Anderson até agora não se provou nesse Palmeiras, né? Você tem um cruzamento que um cruzamento do lado direito, justamente, né, do lado esquerdo, né, justamente o lado que não está o Estevão, né? Teve uma dobra, né, um jogador vindo por dentro, geralmente era o Facundo, e um jogador vindo pela beirada. O Botafogo cedeu muitos espaços nesses momentos, e a partir do momento que o Botafogo começou a ceder esses espaços, o Palmeiras começou a tentar progredir um pouquinho mais. Cruzou bola, o Vitor Roque cabeceia mal, infelizmente a bola acaba não chegando. O Botafogo conseguia contra-ataques, tem um contra-ataque muito interessante do Savarino, que infelizmente ele acaba errando a passada, e aí
não consegue finalizar gol. Mas, no geral, as minhas impressões em relação a esse Botafogo, que jogou bem, primeiro tempo, segundo tempo um pouquinho mais fraco, mas tentou, é que o meio-campo funciona muito bem, a transição ofensiva é muito boa. O Botafogo, se não me engano, só errou uma saída de bola no segundo tempo, que foi aquela do John, que ele tentou um passe por dentro e acabou perdendo a bola. Mas, em geral, o Botafogo jogou bem, conseguiu ditar o jogo, e isso que eu acho estranho. O Palmeiras muito passivo no primeiro tempo e até na metade do segundo tempo, né? Sem aquele volume, sem aquela intensidade que a gente geralmente via no Palmeiras. Nem o abafa do Palmeiras funciona mais. Então, assim, é assustador. E falar, claro, do John, né? Que defesa do John, né? Tem aqui, o único passe por dentro que o Palmeiras tentou foi com, eu esqueci o jogador, não sei se foi o Evangelista, que até fez um bom jogo. O Vitor Roque fica na cara do gol, tenta finalizar e tal, mas o John consegue tirar a bola. Bela defesa. Mas, em geral, é isso. Palmeiras, um Botafogo bom. E aí eu falo, uma surpresa. E uma outra que não é surpresa, né? O Palmeiras ruim, jogando mal. Dependendo de cruzamentos, dependendo do abafa. E, mais uma vez, o Palmeiras nem o abafa está conseguindo fazer direito. Então tem que rever essa questão. O Abel, ele tá balançando no cargo. Acho que ele não sai, mas o fato o trabalho do Abel com as peças que ele tem no momento é ruim. E dá um destaque pelo Botafogo, dá tempo, é claro. Foi um jogo só, a gente não sabe ainda como esse Botafogo vai jogar, mas um bom jogo e uma atuação interessante. A gente pode dizer finalmente que o Botafogo estreou em 2025. Abraço.